morning, everybody. Bom dia a todos. Happy Losar. Feliz Losar a todos. Feliz Losar, bom dia. Felice Losar, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, come stai? Estão falando italiano no nosso canal. Buongiorno a tutti. Alex Pintin, ele acha que estava no canal errado. Allora, dove taci delle... Rob, so again, Bawa Tsering is here. Então, o Rob, a Tsering está aqui, a gente está vendo. Estão encontrando alguém para se tornar co-host também. Bawa Tsering. Bawa Tsering, eles estão procurando Bawa Tsering. Tsering Bawa is here. Welcome. So make him a co-host and add him to the screen. Então, ela vai ficar de co-host também e vai entrar aqui na tela pra gente. Alguém tá no canal em português? Poderia me dizer se tá bom o som, se tá tudo bem? Yes, if you look for Tsering, P-S-E-R-I-N-G, he'll show up. I was looking for a T. Yeah. Eles estão procurando alguém no Zoom aqui pra transformar em co-host. Can you spell that again with a P? T-S-E, T as in Tom, S-E. Say, Got it. Sorry. yeah. No worries, perfect. Obrigada, Marie. This session is Esta being streamed sessão on Facebook. está Everybody sendo também transmitida no Facebook Live, só para vocês saberem. Está sendo gravada e vai ser também compartilhada com quem quiser assistir. E vocês podem também assistir no Facebook. Muito obrigada, Rinpoche. Muito obrigada, Tsering, to join us. por abrir mão das suas férias no México para participar desse evento. E a Elissa vai colocar na tela também o nosso Losar Tsering Tsering Bawa. Ele é o nosso convidado especial dessa sessão. Acho que tá. Tash dele, ele tá dizendo. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. É o último dia da celebração do Losar, no começo desse ano de Coelha de Água. Então, nós temos alguns eventos agora à tarde, logo depois dessa sessão. O Geshe Dhamma vai cantar uma canção, Ligmincha Texas, a gente pode assistir. Depois nós temos também música da Polônia e vocês também podem participar. A gente pode assistir também. Então, nós vamos começar com o Rinpoche falando algumas palavras e apresentar o nosso convidado. Yeah, Tsering, you want to say again? Estou falando tibetano. So first of Então, all, primeiramente, Losar, feliz Losar a everybody. todos. I want to welcome Eu everybody. gostaria de dar as boas-vindas a todos, especialmente Again, Tsering a Bawa. Tsering Bawa. Tsering Bawa is well known é um conhecido artista tibetano, ele é ator, músico, diretor, and he has his own studio e ele tem um estúdio de gravação most importantly, e, mais importante, é um ser humano muito bondoso, o mais importante de tudo, sempre disponível toda vez que você pede para ele vir, ele vem. Então, hoje também, muito obrigado. Então, ele vai estar conosco aqui 15-20 por minutes. 20, 25 minutos, mas primeiro We will play ele vai tocar. again Bawa's YouTube. This is Ele basically, vai I think, tocar a simple way to say e auspicious vai ser uma forma muito auspiciosa, uma canção auspiciosa, uma prece, na verdade, de bons votos para o Losar. maybe there's also E depois translation, tem sometimes também uma translation tradução que eu vou that might tentar, not reflect talvez, that. vamos tentar. It's quite fast. É meio rápido, o Poxa disse, talvez, Say a few words about talvez it and, some- his work. ele pode dizer alguma coisa sobre o trabalho dele. Então, por favor, Bawa, welcome and seja muito bem-vindo e o Rob talvez possa tocar aqui a música dele no YouTube. Tsering Bawa.
não, a gente não tá ouvindo, né? Acho que ele começou... Sorry, the sound wasn't É, o coming. som não tava saindo. Ele vai tocar de novo. Eu não vou conseguir traduzir a legenda, pessoal, porque tá bem rápido mesmo, assim. Mas são bons votos pro Losar, né? Bons votos de ano novo. Sorry, doing it one more time. Estão tentando compartilhar. Are we playing? Okay. Chalo tara namla tewe karma sanga chiki temdel nam karse ki tawala chawe ki kuka buba chiki temdel tara sala tewe nima chowa chiki temdel sashi pema tapkela mento ki chara papa chiki temdel la charchu tuzo papa chiki temdel lochu tado keba chiki temdel la chura chenpo tarshin keba chiki temdel la dukindu tsuma namzo uban towa chiki temdel la leje namzo ledon lamlo yungwa chiki temdel 파마겐거 남조 구제링와 치게 템들 중치바 남조리 제페와 치게 템들 계셔 포모 남조 자와람로 용와 치게 템들 라 미네다 추네 메바 치게 템들 네타네야 메페 템들 세타 세라 메페 템들 마다 무게 메페 템들 잠불링기 시대 데베 베미 시제니게 따웨 미다 코베닝다 부자웨 라마 쿵게 시고다다 링게 조바다 구제 샤페 깨jar 땡진 베미 시제니 냠도 좀네 로사 타로로 당겨 다시 텔레 부숨세 에마 바도 공감사 텐도 때와 토버쇼 키키 소소 하 짤로 Wonderful. Maravilhoso. Thank you Muito obrigada, Rinpoche, Tashidele, Rinpoche, Tashidele a todos. Legmincha, Tashidelek a todos. É um privilégio para mim fazer parte do primeiro dia de Losar com todos vocês, especialmente quando eu então essa música significa Dekar em tibetano, é uma palavra auspiciosa para dizer no Losar. Quando você quer oferecer bons votos, você diz isso nesse vídeo curto. Esse vídeo está sendo usado dentro do Tibete e fora do Tibete. No primeiro dia do Losar, as pessoas gostam de ouvir isso. Eu espero que alguns de vocês possam desfrutar também. E é do meu coração para todos vocês que estão distantes de mim. Mas eu gostaria de... Eu acabei de terminar minha cerimônia com a minha família. Acordei às 5 da manhã. Eu sou chefe essa manhã. Então eu servi refeições com comidas típicas tibetanas. Eu tenho certeza que o Rinpoche deve ter sentido falta dessas comidas hoje de manhã. Então eu fiz esse café da manhã hoje, eu acabei de terminar isso, então é uma honra estar aqui com vocês agora. Então, se tiver alguma pergunta, eu ficaria feliz em responder. Tá cheio dele para todos. Thank you. Muito obrigado, Gimpala. Então, são realmente palavras auspiciosas. As primeiras palavras são auspiciosas, amorosas, bondosas, que dão as boas-vindas. Então, são palavras que nós queremos usar para começar o nosso dia no novo ano tibetano. E também vocês viram de Bawa, que também começou às 6 da manhã, com vinho. Com um vinho do arroz tibetano. Não é exatamente um vinho, mas é uma bebida que se toma mesmo de manhã, doce. E a Tsering também preparou um chá para nós aqui. O Sangue está dormindo. Tá a manhã de Losar aqui bem quieta. Então, muito obrigada, alguém lá. E acho que nós não vamos ter perguntas e respostas agora, mas no futuro, no YouTube, tem muitos canais do YouTube também, muitas coisas no canal do YouTube dele. Se vocês quiserem comentar, compartilhar, e ele vai ficar sempre feliz em responder a todos. Então, ele está falando tibetano agora. Muito obrigada a todos. Estou falando tibetano, gente. Então,
just wanted to say a Eu few gostaria de falar algumas words, palavras before, antes da sharing, Tsering explain a little bit explicar um about pouquinho traditional sobre a preparation preparação for tradicional Losar at para o home Losar em casa, we do every year. que nós fazemos todos os anos. And so, I just Então, wanted to só say, gostaria de follow up dizer with what His Holiness was saying um yesterday. pouquinho do que Sua Santidade falou ontem. I wish all Eu of desejo a todos vocês you happy Losar, um feliz Losar, loving Losar, um Losar amoroso, bondoso, peaceful Losar, pacífico, harmony between harmonioso families entre as and famílias e a Sangha. and all the E activities que that todas you as do atividades que for vocês others, façam serving para others, os outros possam todas without any obstacles, acontecer sem nenhum obstáculo, espontaneamente, por todo o mundo, everywhere pa- comes and helps you to que vocês possam ajudar todos a manifestar isso. Então, essa é a minha prece para vocês. E durante o novo ano, todo o novo ano, nós estabelecemos resoluções, né, de ano novo. No Ocidente a gente faz isso, né, resoluções de ano novo. Muitas pessoas muitas pessoas vão para os templos, depois durante o ano as pessoas param de ir, mas era isso que Sua Santidade estava dizendo. Não é só o que nós realmente desejamos, o que nós rezamos para acontecer, mas a questão é como é que nós agimos sobre isso, como é que nós vivemos a nossa vida com esses princípios que nós desejamos, especialmente quando nós pensamos nas palavras exatas que nós dizemos que você possa ser feliz, que você possa ser amoroso, que você possa ficar em paz, que você possa ter prosperidade, uma boa saúde. Então essas são as coisas que são coisas básicas dos seres humanos, que todos nós desejamos, não só no Losar, mas nós podemos reforçar no Losar, mas na nossa vida cotidiana nós desejamos isso também. Então acho que a humanidade precisa disso para ser apoiada. Onde quer que nós vejamos outra pessoa, na família, na sangha, ou na vizinhança, alguém que esteja passando alguma necessidade, alguém que não esteja conseguindo se colocar em pé, de ficar em pé, caminhar e avançar, que não consegue ser feliz, gentil ou ter prosperidade, como é que nós podemos, na verdade, ajudar uns aos outros a fazer isso, a ter isso? Então, essa é a chave para nós. Sua Santidade ontem também enfatizou isso, que nós falamos sobre isso, mas nós falamos sobre saúde, né, e riqueza, que não acontece de um dia para o outro, depende do estilo de vida que nós temos. Depende do quanto de sono nós temos, quanto nós repousamos, quanto nós comemos, quanto nós nos exercitamos, praticamos, a nossa mente calma, quieta, capaz de oferecer ajuda quando necessário, na dor ou na alegria, a capacidade de ouvir as alegrias e as tristezas de outros que estão expressando para você e confiando em você, isso tudo é muito, muito importante. São coisas comuns, mas às vezes não são fáceis de se encontrar. Então eu desejo que todos nós tenhamos força em nós mesmos e sejamos capazes de viver e manifestar as preces que nós fazemos. Então esse é o meu desejo. Então eu vou passar para a Tsering agora aqui. Ela pode falar um pouquinho sobre a preparação que nós fazemos em casa para o Losar. Que linda que ela é. Bom dia, boa tarde. Feliz Losar a todos. Eu quero só. Eu quero oferecer esse kata auspicioso Losar a todos vocês. Eu quero começar com um cumprimento de Losar. Então, é um cumprimento Losar especial, fazendo referência à gloriosa Mãe. Que todos os seus desejos possam se realizar nesse novo ano. Então, um mês antes do Losar, nós olhamos para a astrologia, nós vemos quando que será exatamente o dia para limpar a casa,
nós chamamos tuchá, que é uma limpeza pequena. Então, simbolicamente, você não precisa limpar tudo naquele dia, mas você precisa fazer uma limpeza simbólica. Então, nós pegamos uma vassoura e nós tiramos as teias de aranha, o pó da casa. Então, nós começamos assim. E depois disso, nós plantamos umas frutinhas. E a primeira porção dessa colheita na Índia e no Nepal, nós, 15 dias antes do Losar, nós plantamos essas frutas, mas aqui por causa do frio, do calor, do tempo diferente, nós fazemos isso uma semana antes do Losar e ela cresce muito. E aí nós limpamos, então, os itens do altar. E todos os implementos. E depois tem um dia em que nós fazemos em que todos os vizinhos e os familiares, eles vêm para sua casa, é uma reunião. E também tem uma preparação para tudo isso. As flores, óleo, açúcar e alimentos coloridos. Nós chamamos todos para compartilhar disso, toda essa ceia. E daí nós levamos para outras comunidades e fazemos oferendas. Então, tem pessoas que fazem lanches, chá, algumas pessoas se sentam perto do fogo e alguns de vocês já estiveram no Nepal e no Tibete. Então, tem um barril de vinho ali e perto das pessoas e eles ficam tomando golinhos daquele vinho. Então, ela está falando pastry, é uma planta que se coloca no altar também. Depois disso, a gente vai para a mercearia comprar o que a gente precisa. E daí nós fazemos também esse vinho de arroz. A gente prepara esse vinho, a gente coloca o fermento ali, para fermentar o arroz. E daí a gente precisa usar uma peça de roupa, todos os anos, a mesma peça de roupa todo ano. Então, no último ano, as meninas, as mulheres, tomam banho. Então, as mulheres, elas tomam banho. As mulheres tomam banho no dia anterior. Então, é como se no dia anterior ao Losar, é o dia das deusas, dos anjos se banharem. Então, nós estamos no México. Então, eu fui para uma cabeleireira ontem, lavei o cabelo e tudo. E os homens, no dia 29, é o dia Gutu. Então, é o dia da sopa. É o dia em que todos se reúnem e fazem oferendas para os... nós colocamos 9 pedaços de massa bem nessa sopa. Então, é uma pasta que a gente coloca 9 pedaços bem grandes de massa. E nessa massa, em cada massa, a gente coloca um biscoito da sorte, uma coisa assim. Então, alguns têm chile, outros têm açúcar, outros têm papel branco, outros têm madeira, tudo isso. Então, as mães... Isso fica no meio da mesa e todo mundo se senta à volta dessa mesa. E aí, a mãe costuma fazer isso. Então, a mãe é que organiza tudo isso. Então, ela dá um pouco de sopa para todos. E aí você, então, vê
o que você recebe dentro desse pedaço de pasta. E você deixa do lado. E algumas pessoas ficam felizes, outras ficam meio bravas, porque não conseguiram o que queriam. É como se fosse o biscoito da sorte, né? Só que é um pedaço de massa que vai dentro dessa sopa, né? Mas é um simbolismo só. Então, depois da sopa, a gente deixa um pouquinho uma sobra dessa sopa e daí a gente joga na mata como se fosse uma oferenda para os espíritos, né? Daí quando a gente leva essas oferendas para fora, um leva toda essa oferenda para a mata. Então, tradicionalmente nós pegamos uma tocha e nós fizemos isso. Nós gritamos isso. Saiam todas as negatividades. A gente sai olhando por baixo da mesa, embaixo das camas e gritando isso para as negatividades saírem e receberem aquela oferenda, né? A gente leva a oferenda para fora e chama todas as negatividades para fora para receber aquela oferenda e tudo bem, a gente volta para casa, descansa e o dia seguinte é a véspera do Losar. Então a gente coloca o altar, coloca a árvore da paz. É um dia muito ocupado, assim, a gente pega as frutinhas que a gente plantou, a gente coloca no altar. Nós temos um container especial que tem uma divisão dentro, então a gente coloca os 8 símbolos auspiciosos, dentro disso, Garuda, o tigre. As pessoas têm diferentes símbolos. Então a gente coloca a cevada de um lado e as frutinhas do outro lado desse recipiente. E sobre esse recipiente, a gente coloca um sinal com os 4 irmãos da harmonia, vários símbolos. Então a gente prepara todo esse altar dessa maneira. E naquela noite a minha mãe disse que você pode limpar hoje tudo mais, mas no dia do ano novo, ela esconde a vassoura e fala, não, no dia do ano novo não se limpa nada, ninguém toma banho, ninguém usa nenhuma palavra negativa, nada. Todos os copos, todas as louças têm que ser novas, o lixo fica escondido, ninguém toca nada. No dia 1º do ano, todo mundo fica em casa sem fazer nada. A gente não vai nem nas casas das pessoas. Nós só podemos ir para os monastérios, para as capelas, receber bênçãos dos lamas, mas nós não vamos nas casas uns dos outros, nós não gastamos dinheiro, porque se você gastar dinheiro nesse primeiro dia de ano, você gasta o resto do ano. Então essa é a crença. Então, de manhã, bem de manhã, minha mãe costumava acordar 3:30 da manhã ou 4 da manhã e ela gritava, é Losar, todo mundo levanta, não é hora de dormir, Losar, Tashidele, todo mundo levante. E nesse momento ela já tinha terminado de fazer o vinho de arroz, que é aquele vinho de arroz doce, e ela falava, antes de vocês não venham com a boca vazia, então antes de começar o dia, vocês precisam tomar um gole desse vinho, e daí a gente levanta. E então na Índia, mesmo que você tivesse um filtro, era melhor ir para uma fonte, pegar um pouquinho de água e essa seria a primeira porção de água que você tomava. Daí a gente pega um kata, um silêncio especial, um pouquinho de tsampa, que é farinha de cevada com manteiga. E daí quando a gente ia para essa fonte, ou na torneira, né, você pode fazer isso também, você pode agradecer a água, muito obrigada por nos dar toda essa água, esse fluxo contínuo de água, nos nutrindo, muito obrigada por isso.
Então a gente oferece o kata. Então nós estamos aqui para agradecer você hoje. Nós queremos esse primeiro gole de água. Daí a gente colocava o kata na torneira e a gente tomava um pouquinho de... a gente colocava 3... Nós agradecemos assim o fluxo de água, o rio ou a torneira, o que seja. Essa primeira porção de água a gente leva para casa e aí nós oferecemos no altar essa primeira porção de água. E também nós temos... Esqueci uma coisa. Antes de a gente fazer... nós fazemos uma fita, nós pegamos uma fita... nós fazemos uma não sei. A gente faz uma fita espiral e a gente faz uma espécie de uma árvorezinha com fitas enroladas na forma curva. E a gente oferece essas árvores de paz. Então a gente oferece essa árvore de paz para que tudo aconteça harmoniosamente durante o ano. Daí a gente então volta para casa, toma um chá. Depois do chá, então minha mãe costumava fazer um arroz doce para nós, com arroz, manteiga, açúcar e passas. E às vezes a gente usava também uma raiz amarelinha chamada toma. E então, lá pelas 9 da manhã, mais ou menos, a minha mãe dizia, tá bom, então agora toda a família vai pro templo agora. Então, os mais jovens levavam esse recipiente dividido, onde a gente tinha o tsampa, farinha de cevada e as frutas. E aí ela fazia as preces. Que vocês possam ter longa vida, que esse ano possa trazer felicidade, prosperidade, paz, tranquilidade, e que vocês possam ter uma família maravilhosa, e que vocês possam ter uma felicidade contínua, que vocês possam ter muitos mais anos de Losar, de celebração de Losar, como este. E daí ela colocava, para as mulheres, ela colocava um pouquinho do tsampa no ombro, para os homens ela colocava do outro lado. Ela, de novo, colocava um kata em cada um de nós, nas crianças, e nos dava um envelope com 15 rúpias, 25 rúpias, não 10, mas 15 ou 25, que isso significa que você teria, que cada um teria mais e mais e mais dinheiro. Mas ela dizia, esse dinheiro não é para ser usado hoje, esse dinheiro é para... ela fala tibetano às vezes. Então, é como se fosse uma riqueza que a gente guarda, não para ser usada. Então, a gente guarda na bolsa. É Muksum, é aquele que guarda a sua carteira. É como se aquele dinheiro protegesse a sua carteira. Eu ainda tenho alguma dessas notas aí, que era um guardador da sua carteira, que não deixava você perder dinheiro, na verdade. Então, ela fazia uma prece longa. Ela sabia de cor essa prece, então ela fazia para todos essa prece. Daí o pai fazia, daí a gente fazia prostração, nós oferecíamos kata no altar. E daí nós íamos para os templos, para os monastérios, depois que nós fazíamos a nossa cerimônia em casa, né? Essa tradição auspiciosa, a gente terminava em casa, daí a gente ia para os templos, para os monastérios, e recebemos bens do nosso mestre raiz, tudo isso. E daí no dia seguinte, então, a família visitava uns aos outros, a gente ia para casa de um de outro, comer e tudo mais.
Então, basicamente é isso. Daí no o terceiro dia, então, a gente checava a astrologia, então no terceiro ou no quinto dia, a gente erguia as bandeiras de oração. Algumas pessoas fazem as bandeiras dos 5 elementos, mas o meu pai sempre fazia as brancas. Fala, pro Lunta, os 5 elementos é bom, mas agora para nós tem que ser branca, porque a gente tem netos e bisnetos também. Então ele queria sempre brancas, bandeiras brancas. Então a gente não colocava as bandeiras das 5 cores. A gente colocava aquela vertical branca só. Então a gente montava de novo um altar fora e daí a gente colocava essa bandeira branca vertical. A bandeira de Chama ou Lunta, ou do mantra das 100 sílabas. E aí nós fazíamos a prece e terminávamos com esse dia da bandeira das preces. Depois a gente fazia piqueniques. Uma Sherab Gyaltsen, comemoração do dia dela. Então, até os 15 dias, primeiros 15 dias, a gente fazia coisas. Aí no 15º dia, que era a lua cheia, que é o dia final, então, à noite nós desmontávamos todo o altar. Depois do pôr do sol, a gente desmontava o altar e a gente pegava pequenas porções e dava para as pessoas que não celebravam o Losar, que não eram tibetanas. Então a gente ia com uma bandeja, levava todas as coisas que estavam no altar para as famílias, para os vizinhos que não eram tibetanos, né? A gente dava um pouquinho de cada coisa com kata. E eu esqueci uma coisinha. No primeiro dia do Losar, como Tsering-Pawa contou, ele falava bons votos, boas palavras. Então, esse Dekar como se fosse uma prece, né, auspiciosa. Na região católica, a gente também tem cada tradição tem essas preces de ano novo. A gente não gasta dinheiro no primeiro dia, não fazia nada disso. Mas quem viesse na sua porta, quem batesse na sua porta, a gente não poderia deixar que ela fosse embora com as mãos vazias. Então, quando as pessoas chegavam, as pessoas podiam entrar, podiam receber um kata, podiam receber o chá. Essas pessoas que batiam na sua porta precisavam ir embora felizes, não de mãos vazias, e felizes por terem batido na sua porta e ter sido bem tratadas. Então isso também era um tipo de bênção. A família toda recebia uma bênção assim. E daí nós tínhamos uma tradição de Chima Gyupa. As crianças pequenas, elas vestiam as roupas tradicionais e levavam um pouquinho de tsampa e vinho de arroz numa outra mão. E elas iam de porta em porta e faziam essas preces. Elas faziam essa prece e a mãe chegava e falava Tashidelek e respondia, e daí colocavam um katã em cada uma das pessoas e dava um pouquinho de dinheiro para elas. Então as crianças pequenas faziam isso, né? Então isso era desde o dia de manhã até a noite, era isso que se fazia. Aí às 9 da noite terminava. Então ano passado, nós estávamos na Califórnia, quando nós fizemos isso de manhã, nós estávamos super ocupados. Então de tarde nós fomos para fazer isso porta a porta. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Então, a Tsering contou todos esses detalhes aí que a gente fazia em casa. E um dia o Sangye disse, como é que eu vou me lembrar de todas essas coisas?
o Seng dizia, né? Como é que você pode lembrar de todos esses detalhes? Então, realmente é uma cultura muito tradicional, muito rica. A família da Tsering era muito... tinha uma raiz muito tradicional. A mãe dela era uma grande praticante. Então, na casa dela, tinha realmente todas toda essa tradição é seguida realmente na casa dela. Mas de uma forma geral, como nós vemos, todos esses aspectos, esses rituais, as cerimônias, Genpawa falou sobre esse Dekar, que é essa prece. Então, tudo sobre como nós começamos o dia. É como se o ano todo fosse seguindo essa mesma energia de como nós começamos o primeiro dia. Então, é isso que nós fizemos aqui. Então, nós falamos todas essas palavras auspiciosas que Genpawa disse, todas as ações auspiciosas que nós falamos aqui, e reconhecendo, incluindo, agradecendo a fonte de água, as crianças, os idosos, os professores espirituais. Então, essa é uma boa forma de se conectar com todos, com as palavras corretas, e essa ideia de não deixar as pessoas irem embora de mão vazia. Cada detalhe desse, a Tsering fez um pouquinho de chá aqui também. Trouxe corzon. A gente não tem chá tibetano aqui, mas... Então a gente come essa raizinha e nesse dia nós estamos comer pelo menos um pouquinho, né? Isso é auspicioso, então não ficar de boca vazia. Então acho que mais ou menos é essa a tradição. Então se você tem qualquer pergunta... Então, se alguém tiver alguma pergunta, talvez a gente possa responder 3 perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Se vocês tiverem. Então, eu vou fazer as preces para nós. E daí, se vocês tiverem qualquer pergunta específica, a gente pode responder 3 perguntas, certo? Então, deixa eu fazer a prece primeiro. Ame sazer bamala chajer kame yande je muje da jasa ame sazer bamala chajer kame yande je muje da jasa ame sazer bamala chajer kame yande je muje da jasa Kanada sa go so da taye chare gudo da kajue gumde sora Lonje jengo teje na dene denda yinje do nime se ye yongja ne simje namje teje tashi yongso tenjo je oje do da ngai pe saye du shen je pe ne je na nge teje simje de do je ba sho Mao leba gunjo je no ba da ta be nam de ro wa je ko la zan nam da tin pe so je de ko ni be ga la nam je ta je kan le ba de de sa je ta je de la jo me jo yin de kun je ten jo je de be de me kan la ko ti be nga da chu me chu ge je tu zo je be ta je de sa je da je de le yo ga sa na tin be zo je de be na ne tin le ta ma bo je je ta ro je be de je je kun je Sanje do kaya nyugo sanje kumbe je timbe nyumbo de je la je je la ye zo nam je la cho la khor je tamba pongwe je za je yo zo zo be ko la ram go jo jiwa je je de je de tamba je je nge so so de shin je sim je na jawa je je de dan de pawa je je ke be zo de she de je je de to ba je je Sambar je malanda je de son de wa je de da ta ye sanje na ni me ngala ni je je tamba tu je che wa je la ye malan ta ba je pe je tamba to wa je sanje de je tamba je me ge de da sanje ma ba go ba je ko wa sanje tam je je de wa ni ge je ne ta je tamba to ba shu Namo je ge za wa de la ju so ta she ba ju je sa jo so chin je ba ju je po nam che ring wa ju je mo nam pa che wa ju je lo jo da do le ba ju je cha ju di so ba ba ju je Londeta do member je duje chuba shivar je sunje kaba labar je mine chunye tam je ju chene kunje je we te bar bo
Nicho di nega kuna da jinja la yun da ne par jo je mulan de da ge to ba je ne mo je ko wa shi wa da pan jo suna pu zon zo je de ba de je ba je se je de ba ra da ne je pu jo ze je no jin da da te nam da do ta shi sho so mi ya de ja la de de sa ba wa ram zo so ma ra da ne do ra ma de ma de ma ra ma de ma ma ha ra me ma de ma do ra ma de ma ne ji de ja ka ro da ra ma ne la shi la ro no ta ga shi de de Sale sale te sale ya sanga su sanga marata ya te te tumo tu no la la o pe pe kuson ta pe ke wa ka che kaso simje namje dan do ngo du so sa pe le te kunya ne kuson zo be sanje nyor do Okay, so Muito bem. I was just wanted to say that Queria dizer só que idea of a ideia de, se você olhar como uma cultura, né, é uma ideia muito específica starting right, de começar direito, de começar da forma correta, com as palavras corretas, com as preces corretas, com os desejos corretos, com as refeições corretas, ações, atitudes corretas, se conectar com todos, não mandar ninguém embora com as mãos vazias. Então, acho que isso é maravilhoso, não é? Então, o que eu acho que é uma boa coisa para a gente aprender aqui é que cada dia é um novo ano, o começo de um novo ano. Cada manhã, quando você levanta, de alguma maneira, você pode tentar, o máximo que for possível, trazer essa energia para o dia, começar o dia de uma forma correta. Mesmo que seja 5 minutos. Esses 5 minutos vão impactar todas as próximas 24 horas. Então, logo que você levanta de manhã, estabelece uma forma correta de mente, um estado correto de mente. Então, parece que tem uma mão levantada, que acho que baixou. Não sei. Acho que a pessoa desistiu. you wanted to Então, put your raised hand. você pode levantar a mão. Acho que a pessoa desistiu. Well, Bom, that's fine. tudo bem. Um, okay. Alicia, we don't have, right? Any questions? Tem- Do we? I don't see any Tem- reaction. There's a question in Tem uma the pergunta no chat chat, in Spanish. em espanhol. ¿Cuáles son los símbolos auspiciosos? Quais são os símbolos auspiciosos? Tigre, a garuda. My Spanish isn't good enough. Symbolic, auspicious Quais são os symbols? símbolos auspiciosos? Can you repeat again? I think it says, maybe Lulu, you could translate. Talvez a Lulu ¿Cuáles son possa- los símbolos auspicious symbols of the tiger and the garuda. Isso, os símbolos auspiciosos são tigre, garuda. So, Então, geralmente, existem muitos símbolos auspiciosos. like 8 auspicious. Nós temos os 8 símbolos auspiciosos, como a concha, a flor, etc., estandarte, etc. Mas quando nós perguntamos sobre garuda e tigre, então tigre, leão, dragão e a garuda, esses são símbolos de vitória, são sinais de poder. Então, quando nós dizemos que você seja forte, que você possa ser vitorioso, isso significa força, né? São símbolos de força, e relacionado com as 4 direções. Mais alguma pergunta? Rinpoche, this is Ramesh question, Saring. Yeah. Listening to you talk Então, eu estava about ouvindo all você the falar different sobre practices as diferentes and práticas e rituals rituais. and finding the right days. E But I'm just wondering if, when you were eu estava growing up pensando as a quando você child era in your criança, parents' household, if there na sua were casa, special parts of Losar that you especially looked forward você to, or tinha alguma coisa que vocês eram, what were your favorite se things about it? animava muito com o Losar? O que você preferia no dia do Losar? Sim, especialmente eu ficava ansiosa pelo dia do Losar por causa das roupas. Nós ganhávamos roupa nova uma vez por ano só. Então, algumas vezes era passado de irmão para irmão e tal. Mas no dia do Losar, uma vez eu me lembro que quando apareceu poliéster,
Então, era maravilhoso, porque não precisava passar roupa. Antes a gente só tinha roupa de algodão, né? Então, quando surgiu o poliéster, que veio dos Estados Unidos, aquilo foi uma coisa muito boa, a gente não precisava passar. Era muito brilhante. Então, a noite toda, eu lembro de colocar debaixo do travesseiro, esperando o dia que seria o losar para poder usar aquela calça de poliéster. E a calça de poliéster, o costureira, eles colocavam um cinto de botão e o bolso ficava na frente. Então eu ficava esperando isso pela manhã e meus pais falavam, primeiro você precisa colocar a chuba. Então a gente ficava só esperando o dia que a gente podia tirar a chuba e colocar a calça de poliéster e receber o dinheiro. Que fofura, meu Deus. No meu caso também. No monastério, a gente não tinha esses cintos aí. Roupa sim, mas a única parte a única coisa que a gente compartilhava com o resto do mundo era o sapato, né? Que a gente tinha igual, porque a gente não podia comprar nada, né? Pra vestir. Mas todo dia de ano novo, eu ganhava um sapato. E o sapato era de um lugar específico de Solan. Era um tipo de sapato indiano. E eu achava super impressionante aquilo quando eu ia com os meus pais lá. Mas aí quando eu voltei pra Índia, eu fui visitar essa loja de sapato, porque eu lembrava sempre dela. Mas não parecia o mesmo sapato que eu usava, mas era sempre muito... Eu ficava sempre muito feliz com essa história das roupas, sapatos. Pra mim, sapatos também. A gente chamava Bata B. Bata era a marca, né? Então, não só para o ano novo, mas os pais sempre diziam isso. Isso não é só para o dia ano novo, é para a escola também. Então, nós precisávamos usar esse sapato na escola também. E sapato bata e os cintos e as calças de poliéster. Essas coisas que a gente queria. Ficava ansioso para chegar o ano novo. Ai, que lindo. Maravilhoso, muito obrigada. Nós temos mais alguns minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Rinpoche ou para a Tsering. Oh, English Channel. Rinpoche tem que ir para o canal em inglês para poder ouvir uma pergunta que eu não sei quem que vai fazer. Acho que a Lulu vai fazer. Eu também preciso ver. Qual é o melhor dia para pendurar as bandeiras? Lontar. Ana Maria? Quando é o melhor dia para fazer isso? It says, what is most auspicious Tá esperando. for Qual Sorry, I need better é o melhor dia para pendurar as bandeiras? Eu acho que a cultura é diferente em partes diferentes do Tibete. Então, os lugares em que eu cresci, no monastério de Menri, os tibetanos foram estabelecidos não por causa das regiões do Tibete, era por causa da crença de que todos tinham uma crença coletiva de que era uma tradição Bon. Então, a tradição Bon de Amdo, ou do centro do Tibete, ou do sul do Tibete, todos os lugares. Então, eles falavam dialetos diferentes e tudo mais. E também a cultura era diferente de uma da outra. Então, em Dolandi, no Many Monastery, onde eu cresci, a gente fazia isso no primeiro dia do Losar, do calendário lunar. Algumas pessoas faziam no terceiro dia. Então, de forma geral, durante o ano novo, acho que o primeiro dia ou o terceiro dia, qualquer um dia desses é bom. Mas, em geral, é bom, eu acho, a qualquer momento, você levantar e erguer sua energia de manhã. Sempre é bom fazer isso no início do mês, no início da manhã, no topo de uma montanha, onde tem bastante vento.
energy can Então a be energia used pode ser levada pelo vento. She, could I add, because this is like a perfect time, we only Um tempo have it in perfeito English right agora. now, but Chandrasegula actually has created a really wonderful course all about the Lone Top Prayer Flags. Se você quiser, a gente só tem em inglês, mas tem um curso sobre no ligmisha.com. Acho que só tem em inglês, mas tem um curso sobre como fazer as como reconhecer quais bandeiras são e como colocar as bandeiras, nos lugares que devem ser colocados ou não. Então todo tipo de bandeira tá ali colocado. Eu acho que só tem em inglês esse curso, mas no ligmisha.com. Então, esse é um recurso que foi criado no ano passado. Então, muito obrigada. A Seren fez isso para nós. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer Rinpoche e Seren. Muito bom ver vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rob, por organizar isso. É tão maravilhoso estarmos juntos todos aqui. Thank you, Ale. Muito obrigada, Ali. Yeah, so Então, we are getting ready to go to the stupa today. nós estamos prontos para ir para a Stupa, aqui em Valle del Bravo, eu acho que o Rinpoche está no México. Achei mais de 300 pessoas lá. So Então, we nós are actually going to do, nós vamos fazer, na verdade, how you say, essa junta, esse lonta, flag raising, essa also colocação das Jambu- bandeiras Jambu is the e prosperity, calling of the prosperity, pedindo prosperidade. followed by some Então, nós vamos ser seguidos por music, músicas e tudo mais. celebrating our Nós vamos first year of the year. celebrar o nosso primeiro dia do ano. Some of you are coming, I guess. Possivelmente alguns de vocês aqui estão indo também, quem tá no México. Olha, postaram aqui no chat o link para esse curso das bandeiras que a Seren montou. Então, parece que tem uma pergunta. Eu vi uma pergunta passando por aí. Vocês estão falando de tibetano, viu, gente? I think the question was Acho que a why pergunta era the por scorpion que form- a gente tem esse pastel em forma de escorpião? Eu não sei exatamente por que escorpião, mas é relacionado aos nagas e a deidade das terras. Eu acho que isso simboliza a oferenda para essas deusas nagas. Então, eles faziam essas oferendas, né, para todos os deuses e tudo mais. Então, tudo bem, então a gente pode encerrar. E a gente precisa realmente ir para a Stupa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado por todo o time que organizou essa celebração global, online. Todo dia com alguma coisa acontecendo. É incrível isso. Muito obrigado a todas as pessoas que organizaram. Nós desejamos o melhor para vocês. Que a gente possa começar todos os dias como se fosse o Losar, mas não comecem todo dia com vinho de arroz, mas com essa atitude. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Feliz ano novo para vocês.